Então tá, então esse livro, além de flertar, né, dialogar com uma pesquisa recente minha, que é a questão dos algoritmos, dos dados, da democracia. Então, eu gosto muito desse livro do Harari, ele tem para mim vários méritos, né? Um deles é de ter justamente sido um grande best-seller, levou uma discussão que é uma discussão ultra acadêmica para fora dos muros da academia. Tenho prezado bastante pela capacidade de comunicação com um número maior de pessoas, e eu acho que o Harari se propõe a fazer isso nesse livro, né? Ele já é um escritor muito fluido, fluido até demais às vezes, né? Tem gente que acha que ele escreve muito, ele poderia escrever umas 100 páginas a menos por livro, porque ele vai insistindo no argumento, né? Ele tem uma prosa que vai indo, vai indo, vai indo, e às vezes para algumas pessoas vai demais. Mas eu acho que o mérito dele de traduzir, principalmente nesse livro, vou pegar o livro mesmo, né, que eu tenho, é esse aqui que a gente está falando, 21 lições para o século XXI. Ele já tinha publicado 2 livros quando ele publicou esse. Primeiro ele tinha escrito Homo Sapiens, depois ele tinha escrito Homo Deus, e aqui ele se propõe a fazer, né, como ele diz na introdução, uma discussão contemporânea sobre as questões do presente que vieram, em grande medida, do ano específico de 2016. Mas ele passa por conceitos-chave da modernidade, né? Ele passa por ideias-chave da modernidade e atualiza, né? Por que essas ideias talvez estejam em xeque. Então, a gente começa hoje, né, com esse capítulo da desilusão, logo depois vem o capítulo do trabalho, depois liberdade, depois igualdade. Isso tudo é a primeira parte do livro, que é o desafio tecnológico. Depois ele vai para o desafio político. Então ele vai discutir comunidade, civilização, nacionalismo, religião e imigração. A parte 3, desespero e esperança. Ele vai discutir terrorismo, guerra, humildade, Deus, secularismo. Parte 4, verdade, né? Tem algumas questões bem importantes sobre fake news, pós-verdade, justiça. E no fim, os últimos capítulos é da parte 5, que ele nomeia de resiliência, né? Educação, sentido e meditação. Então, ele não é um livro muito propositivo, né? Então, aqueles que gostam de livros que tenham essa pegada, né? De proposição, de ação, né? Ele não é e nem nunca logrou ser, né? Um teórico que né, vai escrever com vistas à ação, mas sim a denúncia, né? O que ele quer é que o maior número de pessoas esteja discutindo questões que são hiper importantes para a sociedade civil como um todo e que, no entanto, né, está nas mãos de poucas pessoas. Eu acho interessante isso também, Gabi, de pensar. Você comentou, né, sobre como que ele se propõe nesse livro a discutir essas questões, né, do contemporâneo e pensar como que ele propõe essa clareza, né, no livro. Então, talvez não tenha aquela quantidade de informação, não seja um livro que vai te trazer muitas informações, mas que vai começar, acho que, estabelecer uma base para que a gente consiga refletir sobre essas questões, né? E eu percebi, né, durante essa leitura que é um livro que parece, talvez, de início não ter tantas intertextualidades, então ele não traz muitos autores, assim, ele coloca a nota de rodapé lá para o final, mas essas intertextualidades estão lá, né? A gente consegue perceber que ele faz um diálogo com muitas teorias, muitos pensadores, pensadoras, e isso acho que é um jeito de tornar um pouco mais didático, um pouco mais, igual você comenta, uma leitura um pouco mais fluida, um pouco mais acessível para a gente estabelecer, né, esse chão comum para poder discutir essas informações. Logo na página 13 ele fala, né, o que está acontecendo no mundo hoje e qual o significado profundo desses eventos, né? E ele vai colocar esses eventos, como a gente vai colocar, vai discutir aqui a partir do primeiro capítulo, quais são esses eventos, vai nomear as forças em questão e vai dizer por que eles estão alterando essas ideias-chave da modernidade, como, por exemplo, a ideia de trabalho, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, né? O livro ele vai falar de desafios tecnológicos, vai tratar de desafios políticos e ele nos convida, assim como eu vou convidar vocês,
vamos embarcar nessa jornada intelectual e aí a gente entra nesse capítulo 1, que está dentro dessa parte maior, né, do desafio tecnológico, e o título já diz, né, desilusão, o fim da história foi adiado, e para mim ele começa com uma premissa muito forte, né, nesse primeiro capítulo, que também é um momento, é quando o Harari também vai se filiar a uma tradição de uma maneira muito sutil, muito discreta, que é ele falando, os humanos pensam em forma de narrativa, quanto mais simples a narrativa, melhor. Bom, essa palavra narrativa, ela está mais do que na moda, né? Guerra de narrativas, guerras culturais, enfim. Essa palavra, ela alcançou, depois do ano passado, ela já vinha galopante e ela alcançou um status muito grande, né? Ele fala que os humanos pensam em narrativa e o que ele faz no texto dele, na prosa dele, é contar uma história também. Ele conta uma história, por isso que parece muitas vezes que ele não está se aprofundando e não está falando de teoria, mas ele tá, só que ele escreve bem, ele escreve muito bem. Aí que tá, né? E aí parece que você tá lendo quase um romance. E por que ele começa assim, né? Porque a grande tese desse primeiro capítulo, que é a desilusão, é de que nós estamos no momento em que nós não temos mais nenhuma narrativa. Para explicar um pouco mais o que ele entende por narrativa, ele vai dizer isso, né? Toda pessoa, grupo ou nação tem as suas próprias lendas e mitos. No século XX nós tínhamos 3 narrativas: a fascista, a comunista e a liberal. Eu acho que ele até chega a comentar sobre esse liberalismo que vai além, né, do liberalismo econômico. E eu também anotei aqui que quando ele comenta sobre essas narrativas, que elas são separadas, né, elas têm essa distinção por não só prever um certo espaço temporal, mas prever isso para o mundo inteiro. Então, são narrativas que tentam esticar isso para o mundo inteiro, né? Então, qual que seria a grande diferença dessas outras, por exemplo, de narrativas um pouco mais individuais? Ele até vai comentar mais para frente sobre o nacionalismo, mas essas 3 estariam dando conta, né? Ou tentando dar conta de explicar o passado e prever o futuro da humanidade, né? Então, esse que é o peso. Depois da queda do Muro de Berlim, ou seja, 1989, né, a gente teria essa vitória da democracia liberal e nós entramos numa era de globalização, né, de integração dos mercados. E aí sim, a gente pode falar um pouco diferentemente, né, da globalização política e da globalização econômica. Eu acho até que uma das coisas que ele vai apontar, que são fatores da crise, além da crise mesmo econômica, é uma percepção de que a globalização econômica, ela gerou frutos, ela gerou um enriquecimento, mas ela não gerou uma distribuição à altura. E aí tem esse ponto de virada que seria essa crise de 2008, né, que marcaria esse começo da desilusão. E a gente até estava comentando sobre pensar, né, em filmes, e acho que um filme que retrata bastante isso é o documentário do Michael Moore, que chama Capitalismo, uma História de Amor, que é feito um ano depois da crise, então é feito em 2009, e ele tenta traçar exatamente, né, essa história de amor entre o capitalismo e a América, até esse esgotamento, né, na crise de 2008 e a ruptura total, né, desse encantamento, dessa história de amor. Então é um filme que retrata bem essa desilusão, né, que é o nome do capítulo, inclusive. Ele coloca a desilusão, ponto de virada, com a crise financeira, mas logo depois vem a crise política, né? Que é quando a gente vai atingir o clímax, que é quando o mundo parou para olhar e falar, opa, tem alguma coisa acontecendo. Que eu percebo é que ele começa a traçar nesse capítulo algumas contradições da própria narrativa liberal. Mais para frente ele comenta, né? Crianças passando fome têm liberdade, né? Mas em que sentido de liberdade? Mas em que sentido essa liberdade, essas pessoas estão sendo avessas a essa narrativa liberal? No sentido positivo ou negativo, né? E aí, se a gente fosse só apresentar de forma muito simples, e aí você até me complementa ou me corrija, acho que é você entender que nessa liberdade negativa, ela pensa qual que é essa área
que o sujeito ele pode ser ou fazer sem a interferência de outras pessoas, né? Então a gente estava até comentando como que isso era... É uma liberdade que é a delimitação, né? Ela é negativa não no sentido de ser ruim, tá? Porque às vezes a gente entende de maneira errada, mas no sentido de delimitar. Então, isso é uma briga dentro do liberalismo político, né? Variações no interior do liberalismo político. Pensar a liberdade de forma negativa, então, estados mais liberais vão pensar um estado, quase contradição, né? Estados mais liberais vão pensar a não interferência do Estado, o mínimo de interferência do Estado na vida do sujeito. Então, a gente pega os Estados Unidos, né, sempre como exemplo. Então, as liberdades são mais voltadas para um liberalismo negativo, né, de delimitação. Enquanto que você tem experiências europeias, francesa, alemã, que você pensa a liberdade mais no sentido do exercício, né, de uma positivação. Também aí não é positivo no sentido de legal, mas de positivado, né, de existente. O limite ele está colocando: a narrativa liberal celebra o valor e o poder da liberdade. Então, de alguma maneira, ele sintetiza aí para enxergar as contraposições que virão com a insatisfação, né? O que acontece em 2016 é que o Brexit e o Trump dão um tapa na cara do mundo ocidental. Por quê? Porque são os dois países com maior tradição liberal, né, em todos os sentidos, né? Os países pioneiros da modernidade, os países pioneiros do capitalismo, duas grandes potências, a Inglaterra, que foi a potência até os Estados Unidos começar a ser a potência, que foi até o final da Segunda Guerra Mundial e tal. E os dois países com democracias extremamente sólidas e bem consolidadas e, né, e toda uma tradição de pensadores da democracia, do liberalismo, eles, de repente, viram as costas para tudo isso. Seja a Inglaterra com o Brexit, ou seja, pela eleição do Trump, que tinha no seu lema, né, de Make America Great Again, uma ideia de um retorno ao nacionalismo e uma briga com o que a gente chama aqui no Brasil de globalismo, né? Vamos abreviar aqui, mas que é uma briga contra a globalização, no limite, e contra a China, né? Porque o que está acontecendo é que a China está começando a disputar o espaço da hegemonia, né, global com os Estados Unidos. Então, o modo como o Trump enxergou de enfrentar isso foi recrudescendo, né, para o nacionalismo e achando alguns bodes expiatórios, como os mexicanos, aí vai a ideia do muro, né, e etc. Começa a surgir uma certa saída nostálgica, né? Que aí é o que você comentou, Great Again, né? Você vai voltar para os anos 80, os anos 50, mesma coisa na Inglaterra, mesma coisa na Rússia. Então, ele aponta essa possível saída, né? E aí pensar como que um certo cenário de desordem, um certo cenário de insatisfação faz com que você recorra a uma certa ordem, né? E aí eu não estaria dizendo o passado local dourado, mas uma certa ordem dessa ditadura militar. Então você percebe, né, essa volta. E aí, não sei, eu sinto que talvez tantas pessoas tenham concordado com essa questão por a gente estar vivendo um pouco dessa situação, né? O Brexit e a eleição do Trump marcaram, então, o que o Harari está chamando da desilusão com essa narrativa liberal. Vamos sair da globalização, vamos sair dos projetos de integração, vamos voltar a fortalecer a nossa nação, vamos para uma noção de competição e não de cooperação. E justamente foi a noção de competição que levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, todo esse projeto europeu e todos os projetos supranacionais que tem o Acordo de Paris e tem vários outros que vieram no pós-Segunda Guerra Mundial, vieram justamente para pensar as relações internacionais pelo paradigma da cooperação e não pelo paradigma da competição. E quando você recrudesce e fala, não, America Great Again e Take Back Control, não, nós vamos então sair desse projeto de integração, sair da lógica da cooperação e vamos entrar de novo na lógica da competição, porque essa narrativa aqui não funciona mais para mim. Até um livro que eu li no ano passado, que chama Os Engenheiros do Caos, foi publicado em 2020, mesmo que comenta sobre isso, né? Então, a gente tentar entender, ou ele, né, tentando explicar um pouco isso, como que esse avanço na tecnologia impacta diretamente a política. Então, mesmo que
a política não consiga dar conta de alcançar, o impacto existe, né? Então, é bem interessante pensar nisso. Mas só para fechar foi isso, né? A desilusão, ela veio e o mundo, os teóricos, os cientistas políticos, principalmente as elites culturais e econômicas, perceberam já quando já tinha acontecido, né? E tentaram correr atrás do próprio rabo, tentando entender o que tinha acontecido, e aí vieram os escândalos que tá lá no filme, no Privacidade Hackeada, que tá em vários, que tá no Brexit também, né? Que o Brexit é uma ficção, que é essa intersecção entre a política e a tecnologia e esse potencial explosivo que eles trouxeram, né? E a gente tem vários outros exemplos depois disso, né? A gente tem a Índia, a gente tem o Brasil, a gente tem e diferentes redes sociais, né? É interessante olhar como cada caso, pelas questões culturais de cada país, tem uma rede social que funciona melhor ou funciona pior, né? Nos Estados Unidos foi grandemente o Facebook, aqui na Índia foi mais o WhatsApp. Então, é mais ou menos isso, né? Que ele vai dando a tônica do final desse primeiro capítulo. O que a gente precisa é de uma discussão ética, político-jurídica, né? Porque vai passar pela regulamentação, vai passar por uma discussão política e vai passar, sobretudo, por uma discussão ética, né? De pano de fundo de tudo isso. Eu queria terminar lendo, se você quiser ler um trecho também, de ficar à vontade. Mas para mim, um trecho que resume muito bem, né, esse capítulo, está na página 30, em que ele diz: no início da década de 90, pensadores e políticos declararam o fim da história, que é esse ensaio de um cientista político que ficou muito famoso, chamado Francis Fukuyama, e em que ele declarava que a democracia liberal tinha sido, então, eleita como a principal, o regime que melhor acomodava as aspirações humanas, né? Então a gente chegou, enfim, depois de tanto se matar ao longo do século XX, numa forma talvez passível de ser universalizada. Então esses pensadores declararam o fim da história, afirmando com segurança que todas as questões políticas do passado, ou seja, nazismo, fascismo, comunismo, haviam sido resolvidas e que o renovado pacote liberal de democracia, que inclui direitos humanos, livres mercados, serviços públicos de bem-estar, eram a única opção disponível. A gente pode acrescentar liberdades e garantias individuais, eleições livres e periódicas, Estado democrático de direito, liberdade de imprensa, judiciário autônomo. Esse pacote parecia estar destinado a se espalhar por todo o mundo, a superar os obstáculos, apagar todas as fronteiras nacionais e transformar o gênero humano em uma comunidade global livre. Essa era a ideia, essa era a aspiração ali do final do século XX, né? Ali depois da queda do Muro de Berlim, essa ideia de uma integração por meio desse modelo que tinha saído como o grande vitorioso de todas as narrativas do século XX.